Lucas capítulo 16, do 19 ao 31. Passagem conhecida por todos nós, mas deixa eu cumprimentar o pessoal de casa, aquele que nos acompanha pelo canal Ebenezer Oficial, você que tem sempre feito o seu pedido de oração, e eu também tenho recorrido a vocês pedindo orações por nós. Ore por nós, que nós estamos orando por vocês, e Deus vai dar vitória em cada causa, para a glória do santo nome dele. Então sejam todos bem-vindos em nome de Jesus também. A palavra do Senhor, em Lucas 16, 19, diz assim a palavra do Senhor: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. E havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham e lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado ao paraíso pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E ele, além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que quem se quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão disse: Se não ouvem Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitem. Senhor nosso Deus, nós te damos graça mais uma vez pela tua santa e gloriosa palavra. Abençoa cada um dos nossos irmãos que já se fazem presente neste lugar, e vem nos dar vitória mais uma vez. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Meus amados e queridos irmãos, esta palavra é uma palavra que nos mostra aquilo que muito em breve vai estar acontecendo. É algo iminente, vai acontecer. Gostando, querendo ou não, vai acontecer. Quando nós nos deparamos com um texto como esse de Lucas 16, 19 ao 31, nós começamos a entender que Jesus Cristo, ele se preocupou muito com aquela geração no tempo de Jesus, principalmente os fariseus, porque os fariseus eram os religiosos da época, e eles gostavam de fazer grandes apresentações, eram pessoas que se vestiam bem, gostavam de estar nas esquinas e gostavam dos aplausos. Então Jesus Cristo, falando aos seus discípulos, ele vai lhe contar a parábola do rico e de Lázaro.
Ontem tive a oportunidade de estar num culto fúnebre ali na casa da irmã, me fugiu o nome da irmã agora, ali na 9 Norte, que é membro de lá, irmã Graça, a irmã Graça. E como eu estava estudando aqui esta palavra, Deus me permitiu falar ali acerca de alguns momentos também, que isso aqui é algo que precisa ser falado. É muito bom a gente falar sobre bênçãos, é muito bom falar sobre caminhos que nos levam à prosperidade financeira, atitude que tomamos, que vai nos fazer vencer, mas é necessário falar que após essa vida aqui, tem uma vida eterna nos aguardando. São mensagens que não são mais pregadas nos púlpitos das igrejas, porque ninguém quer ouvir isso. Ninguém quer ouvir essa realidade, essa verdade. Então me chama a atenção porque Jesus vai falar sempre. Jesus procurou falar por parábolas. E quando a gente vê parábolas no grego, que é parabole, que significa comparação ou analogia ou uma pequena história. Então, no grego, a palavra parábola significa colocar de lado, ou seja, abrir uma janela ao lado. Por quê? Porque o tema central é a mensagem, mas usam-se parábola para que abra o entendimento das pessoas, para que tenham mais facilidade de entender aquilo que nós estamos tentando transmitir para as pessoas. Então, parábola é isso, é uma pequena história. Alguns argumentam que essa história de Lázaro e o rico, se ela foi uma parábola ou se era algo real que tinha acontecido, aquela história. Mas a gente entende que se nós levarmos e olharmos como um fato real, nós vamos encontrar muitos problemas aqui. Então nós atendemos e compreendemos que Jesus não falou de fato uma verdade, mas Jesus contou uma parábola, uma história, para que aqueles que ali estivessem entendessem a mensagem a qual ele precisava passar e ensinar. Jesus foi um grande contador de parábolas. Jesus chamava a atenção quando ele contava as parábolas. Nós temos um homem nos nossos dias também, que é conhecido como Palharim, e este conta diversas parábolas, diversas mensagens. E isso enriquece muito a mensagem de quem está ministrando, e traz e chama a atenção daqueles que estão ouvindo. Então Jesus falou e contou aquela parábola, e nesta parábola nós entendemos aqui pelo menos 3 coisas que eu coloquei aqui, que Jesus queria mostrar ali. Porque conta que um homem é rico, um homem tem tudo, um homem tem propriedade, tem linhos finíssimos, um linho que era fabricado pelo molúsculo marítimo, que era raro, era difícil, não era qualquer pessoa que usava o linho finíssimo. E aquele moço, dentro da parábola, Jesus vai mostrar que ele era alguém que era de muita importância e era muito rico. Mas também fala de um pobre, de alguém chamado Lázaro, que está necessitado, leproso, a quais os cães vinham para lamber as suas feridas. E ele desejava comer as migalhas que caía da mesa do seu Senhor e não podia, e não recebia nada. E a história assim continua. E no decorrer do sermão a gente vai entender o que esta palavra e o que Jesus quer falar com cada um de nós. Agora entendamos uma coisa, que a primeira coisa que Jesus mostra aqui, principalmente Jesus sempre pregava, falava aos discípulos, mas sempre uma multidão estava ouvindo, principalmente os fariseus.
E Jesus falava sobre o amor ao próximo. Nesta mensagem, Jesus está querendo esclarecer e mostrar que nós, como cristãos, nós, como servos de Deus, nós, como pessoas, ser humano, nós precisamos, independente de ser um religioso ou não, amar ao nosso próximo, respeitar o nosso próximo. Independente do posicionamento, entendam isso. Não que nós somos salvos por obra, como algumas religiões espíritas, por exemplo, acham que serão salvos por obras, e eles fazem diversas obras de caridade, esperando então receber galardão. É claro que as boas obras, elas se manifestarão naquele dia. Mas nós, como cristãos, Jesus está querendo mostrar nesta parábola que devemos amar ao nosso próximo. Segunda coisa que Jesus vai mostrar também, ele vai fazer questão de mostrar, as nossas escolhas têm consequências. O que nós escolhemos determina como é que nós iremos passar a eternidade. Existem consequências terrenas que passamos por aqui também, porque o que o homem vai plantando, muitas coisas ele não vai ficar livre, imune de colher aqui na terra. Mas por mais dura que seja, a colheita terrena não se compara àquilo que muitos irão colher na eternidade. Então, entendamos isso, que escolhas têm consequência tanto nessa terra, quanto no porvir, no grande dia do Senhor. E por outro eu anotei aqui, Deus é amor e justiça. Deus não se corrompe, irmão. Não se engana porque Ele mandou o seu Filho amado para morrer na cruz por nós. Não, mas Deus não vai me lançar no inferno, Deus não vai me deixar perecer, porque eu também sou um ser humano. Deus não age desta maneira. Deus age com amor, mas o Deus que nós servimos é um Deus de justiça. Você pode ser injustiçado pelos homens, pela justiça terrena, mas por Deus não. Deus não é injusto com ninguém. Então, 3 coisas aqui eu fiz questão de falar para os irmãos, para a gente entrar na introdução agora. A introdução diz, e nós bem sabemos que mais cedo ou mais tarde, o fôlego de vida vai faltar. Mais cedo ou mais tarde, o fôlego de vida vai faltar. O coraçãozinho que está pulsando, esse músculo de carne, vai parar de bater. Vai parar de bater. Independente da classificação, da graduação, da cor, um dia todos nós teremos que deparar com a morte, e teremos que prestar conta com Deus de tudo que nós fizemos aqui enquanto estávamos vivos. Então entendamos que nosso fim chegará aqui na terra. Quando isso acontece, um médico dá o diagnóstico, diz: coração parou de bater, já teve morte cerebral. O médico trouxe o diagnóstico que você agora é alguém morto, você é um defunto. Você terá que receber agora, um dia a certidão de nascimento, agora a certidão de óbito, e os preparativos para ser levado ao lugar, o local do sepultamento. Então, estando ali naquele culto ontem, fúnebre, na casa da irmã Graça, eu apliquei ali algumas verdades bíblicas, e é interessante que o momento é oportuno e muitos param para ouvir. Por isso que Salomão diz que é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor é ir
a um velório do que num casamento, porque no momento de festa todo mundo se alegra, mas no momento da morte é onde a gente passa a refletir e pensar como é que nós estamos agindo, como é que nós estamos nos comportando e quem verdadeiramente somos nós. E ali a gente percebe que aquelas pessoas ficaram atentas, ouvindo a palavra. E muitas das vezes na casa de Deus, a gente mesmo ouvindo homens de Deus sendo usado pelo Espírito Santo, e a irreverência de tantas pessoas que não conseguem prestar atenção na palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos e amados irmãos, a vida um dia se encerrará aqui na terra, mas nós precisamos entender que a Bíblia nos ensina que depois da morte ainda temos uma eternidade para viver. A eternidade é real. O céu é real. Aqui é uma parábola, mas o céu e o inferno é literal. Não é simbólico, é literal. Então entenda que por mais abençoado que você seja, não esqueça de fazer a vontade do Senhor. Algumas pessoas dizem que o poder corrompe as pessoas. Poder nunca corrompeu ninguém, só revela quem é a pessoa. Só está revelando quem está por trás, quem era verdadeiramente aquela pessoa. Porque você, pastor, porque a parábola diz que é difícil, Jesus falou com um jovem e disse no final, é difícil um rico herdar o reino do céu. Pastor, mas esta parábola está falando de um homem rico e ele também se perdeu. Não entenda dessa maneira, porque tem muitos ricos pobres, e tem muitas pessoas pobres financeiramente e são bilionárias. Jesus nunca apontou dizendo que alguém não pode possuir posses e ter riquezas. Isso é muito bom, mas não deixe o dinheiro, o poder te corromper. Você precisa dominar todas as coisas. Foi o que Deus disse para Caim: se tu ficares dessa maneira, ele te dominará, mas você deve dominá-lo. Deus te deu sabedoria, Deus te deu graça, Deus te deu sustento. Você só está aqui nessa noite, eu só estou aqui porque as mãos de Deus têm nos sustentado. Agora, se tem uma coisa que precisa mudar para que nós possamos ser felizes nessa vida e por fim herdar a vida eterna, é a nossa mentalidade. Sem mudança de mentalidade não tem sucesso. Sem mudança de mentalidade não existe vitória. Sem mudança de mentalidade não existe salvação. É preciso que nós venhamos entender isso e colocar no nosso coração. Neste mundo a nossa vida é passageira, mas na eternidade ela é para sempre. Se eu pegasse um cordão ou um barbante aqui, de 1 quilômetro de distância, e no início desse cordão eu pintasse com lápis uma listrazinha no início desse cordão, dessa corda, desse cordel, daria para te mostrar o que verdadeiramente é a nossa vida diante da eternidade. Porque aquele pingo naquele cordel que é infinito é a nossa vida terrena. E quando se segue toda aquela corda, ali é a nossa eternidade, que estaremos para sempre com Deus ou não. Porque esta vida é comparada como um vapor que aparece e logo desaparece. É comparada pelo sábio Salomão como a erva que cresce, floresce e depois morre. É como o inclinar da sombra do dia, onde o sol vai se declinando, e daqui um pouco ele
desaparece. É assim que é a nossa vida. É por isso que nós devemos aproveitar nossa vida da melhor forma possível. Porque servir ao reino de Deus não é você estar todo dia aqui, não é só isso. Não é você estar de dia e de noite aqui dentro da igreja e esquecer da sua família, esquecer dos seus negócios, não é isso. Você precisa entender que aqui é o lugar de adoração, mas você precisa desfrutar cada momento com a sua esposa, com seus filhos, com seus parentes, com seus amigos, porque muitos deixam para fazer isso num dia de um velório. Muitos pensam, eu poderia levar uma flor bonita para minha mãe, poderia levar um presente para fulano, e não fazem, mas vão fazer isso no dia que essa pessoa partir. Muitas famílias só se encontram, só tem um encontro nesses dias de velório. Não tem tempo para visitar, não tem tempo para estar junto, não tem tempo para um almoço, não tem tempo para confraternizar, mas tem tempo que quando morre, vai ter tempo para chegar nesse lugar. E por que não fazer enquanto estamos vivos? Por que a gente é tão egoísta e muitas das vezes não tem coragem de chegar e dizer: pastor Adriano, você é alguém muito especial para essa obra, pastor Jefferson, você é alguém especial para a sua família. Mas quando alguém morre, memórias, irmãos, não muda a vida de ninguém. Era um bom homem, era um homem guerreiro, mas ninguém teve coragem de falar nada para essa pessoa. Até mesmo nos momentos difíceis que essa pessoa passou, muitos podendo fazer, não fez. E isso é doloroso, isso é difícil, porque nós estamos diante de uma parábola que Jesus conta, que mostra, que aponta para uma grande verdade, que é o reino de Deus, que é a eternidade, e que todos os dias Deus nos dá a oportunidade de deparar com situações de pessoas mais necessitadas do que nós, que estende a mão pedindo um pedaço de pão, uma moeda, um troco que sobrou do mercado, e a gente quer ignorar. A gente talvez vai olhar e dizer: não, isso aí vai fazer isso ou aquilo, não importa. A sua missão é estender a mão e ajudar aquele que necessita e está precisando. Mas não é ajudar para tocar trombeta e dizer: eu estou ajudando, eu estou fazendo. Faça aquilo para que ninguém veja, faça com amor, com sinceridade, e na oportunidade diga: Jesus te ama. Jesus pode mudar a sua história, Jesus pode arrancar você dessa vida e te trazer para a realidade que Ele formou, que Ele criou para mim, para você, porque o diabo com as suas mazelas, o diabo com as suas algemas, com as suas ataduras, com os seus grilhões, tem aprisionado milhões e milhões de pessoas, enquanto a igreja muitas das vezes está estagnada, presa entre quatro paredes, enquanto vidas estão precisando ouvir, não um discurso, um grande sermão e nenhuma parábola, mas simplesmente: Jesus te ama, Jesus te ama. Jesus teve um ministério muito curto, mas enquanto ele passou por aqui, ele pregava com muita velocidade. Ele não perdia oportunidade para pregar a verdade. Na verdade, essa vida é só uma preparação para outra. Como é que nós estamos fazendo? O que nós estamos preparando? A vida aqui na terra oferece muitas opções, são várias, são diversas. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu sou do partido A, eu sou do partido B, eu sou da religião fulana, da região ciclana, da religião ciclana, eu sou do catolicismo, eu sou budista. Existem muitas opções nessa terra, mas na eternidade só existe duas opções: o céu ou o inferno.
Só existe essas duas opções, céu ou inferno. Eu sei que você que está em casa, talvez você vai dizer, essa mensagem é dura, mas é a verdade de Deus. É a palavra que vai mudar o seu interior, o seu coração. A Bíblia nos ensina que na eternidade, ao lado de Deus, no céu, será um lugar de muita abundância. Será um lugar de repleta paz, refrigério, alegria, e muitas coisas vão acontecer. Mas também a mesma Bíblia que relata um céu de alegria, também nos mostra que no inferno será um lugar de sofrimento sem fim, sem trégua, lugar de choro e ranger de dentes. Um lugar de dar dor, de ter penúria, mas é um lugar onde a justiça de Deus estará estabelecida sobre todos aqueles que foram rebeldes, todos aqueles que fizeram vista grossa ou fizeram de conta que não estavam ouvindo. Agora o que diz a palavra em Mateus 13:42, e lança alusão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dente. Meu Deus, terrível é aquele lugar. Quão terrível é o lugar chamado inferno. Um lugar aonde não inaugurou. Pastor, o inferno não inaugurou ainda, só será inaugurado quando Jesus vier, com a igreja triunfante, depois das bodas do Cordeiro no milênio. Ele vai estabelecer o seu reinado por 1000 anos aqui, para mostrar para muitos que Satanás, o anticristo, enganou, mentiu, e ele é o verdadeiro Cristo, Filho de Deus. Então vai ser estabelecido o grande juízo final, aonde muitos já estarão à morte, e o inferno serão lançados no lago de fogo, e depois um por um que negaram a existência de Deus, aqueles que não creram na palavra que era pregada, que era anunciada, que pisaram na palavra, que não fizeram caso da palavra, estes um por um terão que comparecer naquele grande dia, naquele lugar. Esta é a introdução nessa noite, mas existem alguns pontos importantes para nós aprendermos acerca dessa parábola que Jesus contou. A primeira dela é que nós é que escolhemos o destino eterno que nós vamos viver. Então não adianta, depois que o leite for derramado, depois que a trombeta soar, depois que a vida se encerrar, a gente correr e gritar: tem misericórdia, me ajuda, porque talvez ainda tem jeito, ainda vai dar um jeito, depois não vai ter mais jeito. Agora olha o que a Bíblia vai dizer em Mateus 7:13-14, a Bíblia diz, Jesus contando que a porta é estreita. Jesus está dizendo, quem escolhe o destino somos nós. Então ele apresenta uma porta estreita, apertada, mas também tem uma porta larga e espaçosa. Mas quem decide entrar por ambas as portas somos nós. Ninguém fica te forçando, dizendo, é aqui, porque não é por força e nem por violência, mas é por vontade própria, sendo convencido pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando esse Espírito Santo entra na vida de um drogado, na vida de um assassino, na vida de uma pessoa ruim, má, essa pessoa é mudada, ela é transformada. A incapacidade de deixar as drogas é deixada na hora, porque somente Deus pode fazer algumas obras que o homem jamais será capaz de fazer.
Então entendamos que dois caminhos são apresentados por Jesus, e Jesus está dizendo: tem uma porta apertada e estreita, e a Bíblia vai deixar bem claro: são poucos os que entram pela porta apertada, mas no caminho largo são multidões que entram por elas. Mas o que é isso? Vai no Rock in Rio, você vai ver. Vai no maior dos eventos, que é nos Gideões missionários, e vai no Rock in Rio, você vai dizer: mas tem muito mais gente aqui. E ali eles não cansam, e eles chegam 4, 5 dias antes, e vai passar no sol escaldante, esperando debaixo de lona, debaixo de toldos, ou até mesmo no sol escaldante, de uma cantora estrangeira que veio aí nesses dias atrás, e uma moça morreu porque não suportou esperar. E depois aquela moça ainda, aquela cantora ainda fez uma homenagem. O que adianta se a vida daquela jovem foi ceifada de forma prematura? Este é o caminho largo. Você olha o mundo, o povo está envolvido, o povo está correndo. Você olha nas igrejas, é pouquinho, e cada dia diminui um pouco mais. Mas são estes que decidiram viver uma eternidade com Deus. Esses que estão lá fora estão dizendo: vamos pular, vamos dançar, vamos para o carnaval, vamos para a folia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas uma igreja santa, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, alguém está dizendo: venha. Ele diz: não posso, eu já estou ocupado fazendo uma grande obra. Esses permanecerão na presença de Deus. Mas são poucos. Mas Jesus falou sobre isso em Mateus 7, 13 ao 14. Diferente de que muitos pensam, nós só temos uma vida para determinar onde passaremos a eternidade. Porque Hebreus 9, 27 está escrito: ao homem está ordenado morrer uma só vez. O homem morre quantas vezes? Uma só vez. Eu vi o Napoleão Falcão pregando, e ele falando algo, que ele é um estudioso da escatologia, e me chamou a atenção. A pessoa só vai ter o direito, porque após a morte, segue o juízo de Deus só através da ressurreição. Aí ele fala: mas Lázaro não foi ressuscitado, não ressuscitou. Não foi a ressurreição, porque depois que Lázaro ressuscita, ele morre. Jesus morreu e ressuscitou. Aí ele fala assim: o que aconteceu na vida do filho da viúva de Naim, na vida de Lázaro, foi um ressuscitamento. Foi Jesus trazendo de volta a vida, mas não era uma ressurreição, porque quem ressuscita vive eternamente. Então, queridos, a Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez. Seguindo logo após disso, ele enfrentará o quê? O juízo de Deus. E nós falamos no começo aqui que o juízo de Deus é amor, mas também é juízo. E a Bíblia diz que o juízo de Deus é sem misericórdia. Os irmãos apresentaram aqui pela irmã Helena uma peça chamada Juízo Final, e aquilo é nada diante do que vai acontecer. Já mexe com a gente, já preocupa e nos leva a pensar, a refletir um pouco mais. O que é que estamos fazendo da nossa vida? O que é que nós estamos fazendo com tão pequenino tempo que Deus nos deu nessa terra?
Tem muita gente que ainda não entendeu que é momento de você largar as suas estacas ministeriais e começar a levar a palavra de Deus, esquecer um pouco, porque a palavra eclésia, a palavra igreja é chamado de dentro para fora. Da igreja não pode crescer de fora para dentro, ela tem que crescer de dentro para fora, porque senão a igreja entra com problemas sérios. E você foi chamado para fazer esta obra. Você foi chamado, como está em Marcos capítulo 16, versículo 15: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê, este será condenado. E esses sinais acompanharão aqueles que crê: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, e se pegar ou beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curado. Deus está esperando você, Deus está contando com você. É o tempo do relógio de Deus está acabando. O sábio Salomão disse: se o homem viver 70 anos, daí para frente é enfado e canseira. Aí tem gente quase com 80, agora quer fazer, é difícil, irmão. Eu entendo, eu respeito a sua vontade, o seu querer, mas a mocidade já foi. O pastor Roberto hoje está aqui pregando, mas eu entendo que dentro de pouco tempo serão novos jovens, se a trombeta não soar, que estarão anunciando a palavra com intrepidez, estará dirigindo a igreja de Cristo, porque o tempo está passando. O tempo chamado Cronos é o tempo da nossa vida, que vai se findando, que vai diminuindo, que vai a cada momento definhando, e a gente não tem muito para onde ir, só tem uma solução: é estar nos pés de Jesus e segurar firme lá, com dor ou sem dor, chorando ou sem chorar, é com Jesus e não tem jeito. Eu tenho que ficar, porque no tempo Cronos de Deus, Deus está a qualquer momento vindo buscar a igreja eleita. Minha mãe se converteu, era espírita, era uma das maiores macumbeiras da região. Minha mãe chegava dentro dos trabalhos que ela fazia, pastor Adriano, com bolos de dinheiro, e o colchão dela tinha um buraco, ela enfiava o dinheiro dentro desse colchão. Eu era criança, pequeno, e eu via aquilo. Muito dinheiro, bolos de dinheiro, mas de repente não tinha mais nada. A miséria instalada, a pobreza era tão grande. Nós éramos da família mais pobre que estava aqui nessa cidade de Planaltina de Goiás. Em 1980 nós chegamos aqui e eu nunca tinha colocado uma chinela no pé. Com 6 anos de idade, com 8 anos comecei a calçar, comecei a ir para a escola. E minha mãe, continuando o trabalho, sendo escrava de Satanás. Minha mãe chegava em casa e os espíritos pegavam ela sobre a cama nas madrugadas e ela quebrava o quarto todinho, rolava pelo chão, arrancava a roupa e ficava nua, rengia, se torcia, os demônios no corpo dela, atormentando ela. E um dia, bebia muito, fumava muito, e um dia ela disse: encontrei o caminho agora. Que maravilha, mãe, que coisa boa. E eu quero toda a família junto, porque eu não bebo mais. E aonde você está indo? No Vale do Escurecer. Eita glória! Não conhecíamos a palavra, irmão. E começamos a ir, nós pequenos ia para um lugar chamado Pajé. Enquanto ela estava lá dentro, fazendo o mesmo trabalho que ela fazia. Só que ela já não bebia mais, só fumava. Porque lá é assim, pode fumar, não pode beber no vale. Quem é os caboclos de lá, quem faz, recebe as entidades lá, não pode beber.
E ali ela fazia os trabalhos. Eu lembro que eu entrava, tinha várias marcas vermelhas e umas águas que passavam na gente. Eu lembro que eu tinha uma impinja muito grande, e naquela noite eu entrei e minha mãe me atendeu com o demônio nela, e quando colocou a mão no outro dia, secou aquela ferida. Eita glória! Porque o diabo, irmão, faz sinais para enganar, se possível, até os escolhidos. E durante muitos anos ela ficou ali. Mas de repente Deus cria situações, porque quando Deus tem um plano de salvação na vida de alguém, você pode ficar tranquilo que ele não vai morrer sem antes se entregar a Jesus. Talvez você tenha se martirizado, dizendo: meu Deus, será que meu filho, o meu esposo, o fulano vai perecer? Irmão, fica tranquilo, vai só orando, vai pregando, vai anunciando, porque quando chega a hora, Ele prepara todas as coisas e tudo acontece. E a minha irmã ficou muito ruim, e ela ficou como uma pessoa sem sentido, louca, ficou louca. Naquele tempo não tinha estrutura nenhuma aqui. Não tinha um CAPS, não tinha um CRAS, não tinha um psicólogo, não tinha nada. E ela ficou tipo andando pelas ruas, vagando. E minha mãe, meu Deus, e levava ela no vale, e benzia, e fazia isso, fazia aquilo, e nada. Abriu-se uma igreja chamada Igreja Batista Central, na esquina do Demacomol, uma lojinha que tem ela do mesmo jeito até hoje. Eles só pintaram, mas está do mesmo jeito. E ali chegou um moço chamado Pastor Kleber. De vez em quando a gente topava aquele moço andando pelas ruas, entregando um folheto, e andava para um lado para o outro, até que um dia ele encontrou a minha irmã e disse: vai na igreja. Pastor, uma irmã chamada Benedita, disse: olha, tem um pastor que é uma benção, vai lá que ele vai orar. E quando minha irmã resolveu ir naquela igreja, quando ela entrou na porta, Deus se manifestou e falou com ela. Ela veio para o altar, caiu, foi liberta e foi livre daquele mal. Minha mãe naquele momento empolgada, alegre, porque aquela cruz pesada que estava sendo carregada, a opressão maligna foi embora. E ali aquele pastor começou a visitar a nossa casa, e nos deu a palavra, e nos pregava a palavra. Minha mãe tinha uma dificuldade para deixar o cigarro, não conseguia livrar do vício do cigarro, fumava escondido. Até que um dia, Deus a libertou completamente. Por que eu estou falando isso aqui? Está aqui na palavra, é um testemunho. E ela foi liberta, se converteu, e se converteu de verdade. E ela vinha para a igreja com os meninos, nós éramos muitos, e ela vinha com aquele monte de meninos. Quando chegava a congregação enchia, o pastor dava glória a Deus, e nós enfrentávamos muitas batalhas, um menino com a roupa de um político, outro com um short de uma cor, e um com a chinela com prego debaixo, e assim sucessivamente. Mas a alegria no nosso coração estampava o nosso sorriso no nosso rosto, aquela satisfação. E o pastor olhava: eu sou Deus, e eu vou honrar essa família. Eu sou o Senhor. E Deus falava que ia honrar aquela família. Irmã Maria, Deus vai exaltar a sua família nesse lugar. E minha mãe servia, irmão, não tinha chuva, não tinha nada. Eu já contei aqui que uma vez nós quase rodou na enchente, que aqui não tinha asfalto, não tinha nada. Tinha cada cratera aí, perto ali do Coitim, naquele centro, e ela quase sendo um menino rodando na água. Ela perdeu o chinelo. Vamos voltar. A mãe falou: nada, nós vamos para o culto adorar a Deus. Chegou lá todo ensopado, molhado, e ela sentou lá no banco descalça. E o pastor, a Maria está com a oportunidade, ela veio descalço, cantou, adorou a Deus, glorificou. E alegre, ela era compositora, começou a compor hinos. E aí na época o Agrimar tocava e ela cantava. Só que a Agrimar não era crente naquele tempo, mas ele tocava e ela compunha as letras, os hinos. E ali, minha mãe, depois de muito tempo, liberta, servindo a Deus, foi acometida por um câncer na garganta, de forma que
toda essa carne aqui você não via, havia os ossos lá dentro, e ela bebia água e a água saía toda por aqui. E ela dizia: gente, é tão difícil a gente ter sede e não conseguir matar a sede. Eu vejo aqui nessa parábola o moço dizendo: fala para Lázaro molhar pelo menos a ponta do dedo e colocar na língua, porque eu estou ardendo nessa chama. E minha mãe sofreu muito, muito. Pensa numa mulher que sofreu, mas nunca deixou de adorar o nome de Jesus. Eu lembro que ainda novo, de 16 para uns 15 para 16 anos, eu passava perto da cama da minha mãe no Natal. Ela tinha, ao último Natal, ela fez questão de comprar uma camiseta para cada um, e deu para cada um, e ela não tinha nem força para andar, mas ela foi lá, comprou as camisetas. Quem é mãe aqui sabe do que eu estou falando. E os filhos, a maioria, tudo nas festas, e ela lá gemendo em cima da cama, sem ter força nem mais para andar. E daqui um pouco, aquele câncer comeu essa veia artéria, e o sangue jorrava sangue, muito sangue, e pegaram a minha mãe e correram com ela para o hospital. E quando chegou no hospital, e ela já quase morta, colocou ela na cama, fez o procedimento, e a minha irmã Isaldina, que foi convertida, foi com ela, e quando ela chegou no último momento, minha irmã olhando ela pálida, amarela, porque o sangue tinha se esvaído todo, aí ela olhou assim, aí minha mãe abriu os olhos: ô mãe, a senhora voltou. Ela falou: minha filha, onde eu estou? Você está no hospital, aconteceu isso, aquilo, nós estamos aqui em Brasília, no hospital. Ô minha filha, eu estava num lugar tão lindo, eu estava num lugar tão lindo, tão maravilhoso, eu não queria ter voltado aqui. E naquele momento ela expirou. O que eu estou dizendo, irmão, aqui nesse testemunho, é porque a vida da gente passa muito depressa, mas tudo que minha mãe fez, ela teve que pagar aqui. Tudo que ela semeou, as pessoas que ela dividiu, que ela separou, mesmo num tempo de arrependimento, falando de Jesus, com o coração transformado, ela pagou um alto preço. Mas Deus assim quis. Mas até o último momento, Deus foi fiel a ela. E eu quero que você entenda uma coisa. Às vezes, naquele tempo, eu era menino ainda. Aí eu vejo alguns parentes meus, ele diz assim: já pensou se a sua mãe fosse viva e te visse como pastor? Então são coisas, irmãos, que nos incentivam a andar mais, fazer mais a obra de Deus. O que Deus tem na minha e na sua vida, ninguém tira. Ninguém pode roubar. A Bíblia diz que ninguém, tendo pouca força, fecha a porta que foi aberta pelo Senhor. Talvez você está em casa achando que a sua luta está grande. Não está. É só um momento. Você vai vencer essa batalha e logo logo você vai ver um novo dia, uma nova expectativa, uma nova luz. Mas entenda que após a morte segue-se o juízo de Deus. Nós precisamos estar consciente disso, precisamos estar ciente que a nossa eternidade é decidida aqui nessa vida. É aqui que decide, não tem como. Morreu distante do Senhor, fora da presença do Senhor, não tem como nós fazer nada e nem acrescentar a palavra. Olha o que Apocalipse diz no capítulo 20, versículo 11 ao 15. O mar entregou os corpos sepultados nele, e a terra e o Hades entregaram os mortos que estavam neles, e cada um foi julgado segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram jogados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. Aí a Bíblia fecha dizendo: o lago de fogo. Triste coisa é alguém morrer, porque todos passarão.
Quem não tem Deus morrerá duas vezes, enfrentará a morte física e naquele grande dia enfrentará a morte espiritual para sempre, a condenação eterna. Então Jesus está mostrando, Jesus está pregando e dizendo: arrependam-se, decidam hoje o que vocês querem para a vida de vocês amanhã. Deixa esses farpazinha para lá, deixa os disse-me-disse para lá, deixa as meninices para lá, deixa de apontar, deixa de julgar e comece a andar na presença de Deus em verdade, em espírito, em adoração, porque tem muita gente equivocada, tem muita gente perdida dentro da igreja. Vai ficar contando desculpa, vai ficar contando essa lorota, vai ficar contando esse caos. Até quando? É tempo de levantar, é tempo de caminhar para vencer. Agora o ponto 2 diz: aprenda a construir um futuro melhor. A Bíblia vai dizer no versículo 23, que o rico, então no Hades, ele ergueu os olhos, estando em tormento, e viu de longe Abraão e a Lázaro. Lucas 12, 13 ao 21, a Bíblia diz que um homem muito rico, Jesus vai falar, que tinha muitas riquezas, e teve uma plantação e uma colheita magnífica, e ele se envaideceu com aqueles recursos, e ele disse: vou deitar e vou folgar a minha alma, porque o que eu tenho aqui dá para uma vida inteira. Tem muita gente confiada na força do braço, tem muita gente olhando para os recursos e dizendo: o que eu tenho aqui dá para me viver, se fosse para viver 200, 300 anos sem nem trabalhar eu viveria. Mas a voz vai ecoar naquele lugar e dizer: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tem, para que será? Lembra que eu te falei que tem muitos ricos pobres, e tem muitos pobres ricos? Essa é a grande verdade. Use aquilo que Deus te deu para abençoar. Usa aquilo que Deus te deu para fazer a obra de Deus, alegrar o coração de alguém, trazer esperança para alguém. Quando você ver alguém que precisa de você, não precisa anunciar no microfone, não precisa chamar na frente, chame em particular e diga: Deus mandou eu fazer isso, porque o teu pai em secreto vai ver e ele te abençoará. Tem gente que faz uma obrazinha e fica contando. Eu fiz isso para fulano, ciclano, quer tocar trombeta. Mas a verdadeira serva de Deus é aqueles que faz de forma sigilosa e ajuda realmente quem precisa ser ajudado. Então, meus queridos e amados irmãos, nós vamos aprender aqui. Tem gente que diz que é rico, mas é pobre. Precisamos entender que o nosso futuro começa a ser construído hoje, pela fé e a maneira que vivemos. Muitos dizem: morreu, já era, acabou. Você já ouviu essa mensagem aí? Morreu, acabou, rapaz, não tem esse negócio não. Conversando com uma pessoa nesses dias, tem gente tão ignorante que você quer pregar a palavra para ele e ele não aceita. Não, vai com a sua religião para lá, não quero saber de conversa fiada. Eu acredito em Nossa Senhora e no sei quem, no fulano de tal, e minha vida é essa só. Eu tenho menos pecado que muita gente por aí que diz ser crente. Tem gente ignorante
você quer anunciar a palavra de Deus, e ele não para ouvir. Ele está cheio de si próprio, ele está cheio de ego, ele não reconhece que precisa mudar. Tem gente que você fala: ei, como minha esposa diz, não somos nós que aceitamos a Jesus, mas é Jesus que precisa nos aceitar. Aí faz o apelo e a pessoa diz: hoje não, ingrato. Mas a hora de mudar é agora, é já, que vai determinar o nosso futuro. Esse negócio de morreu, acabou, meu irmão, é uma grande mentira do diabo. Vai nessa. Não, morreu, acabou. Precisamos escolher e abandonar o pecado e receber Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. O homem rico deixou para erguer os olhos quando estava lá, pastor. Tem gente que só vai saber o que está sendo pregado aqui. Você, não sei aonde essa mensagem vai chegar, porque as mensagens do canal Ebenezer têm chegado em vários países, em lugares distantes, e muitos têm sido alcançados. Mas eu quero te dizer, tomara que você pegue essa mensagem, guarda ela no seu coração, porque muitos só vão abrir os olhos quando for tarde demais. Aí quando for tarde, quer perdão, quer abraçar, quer perdoar, quer servir, quer adorar, quer estar na presença, quer ser diligente, quer ser pessoa cheia do Espírito Santo, mas aí já acabou. Já foi. É assim que muitos também hoje se preocupam com essa vida como se fosse tudo. Tem gente tão focado nessa vida que ele não olha para nada. Deixa eu te perguntar, você pensou na eternidade hoje? Você pensou na eternidade? Você pensa na eternidade? Você imagina o grande dia, o céu se abrindo, como aquele hino antigo: eis que vejo os céus abertos, o esposo está chegando, rodeado por teus anjos, revestido de poder. Nunca vi tanta beleza, ele vem ao nosso encontro. Estou pronto para subir, estou pronto para subir. Esse mundo eu deixarei, eu já tenho novo corpo eu já tenho. Posso ver Jerusalém. Estou pronto para subir, estou pronto para subir. Este mundo eu deixarei, este mundo eu deixarei. Eu já tenho novo corpo eu já tenho. Posso ver Jerusalém. Primeiro hino que eu ouvi foi Eu Navegarei, na igreja cristã. E eu não sabia outros hinos, e eu ia para a roça e cantava o Navegarei o dia todinho. No cabo da foice, da enxada, eu navegarei no oceano do Espírito. Aquela alegria, aquela paz, aquele gozo. Hoje em dia os hinos não têm letra, os hinos é de autoexaltação do ser humano, e ninguém mais fala do céu, ninguém mais fala da salvação, do arrependimento, que tem que se arrepender, mas só mostra um cenário deste mundo aqui que passa, um mundo, você vai vencer, você vai dar a volta por cima, vai ser desse jeito, e quem te viu na plateia vai te ver no palco, vai ter que te aplaudir, irmão. Que aonde é que estão as letras de adoração o nome do Senhor Jesus Cristo? Os pecadores não se rendem mais aos pés de Jesus, porque muitos hinos parecem mais músicas do mundo. E uma coisa que eu estou ouvindo, não sei se os pastores já ouviram, o que tem de música copiada, os evangélicos copiando música do mundo. Daqui um pouco você está andando aí fora, você ouviu a música, você fala, é o hino, mas não é música do mundo. Pessoa copiaram, só mudou a letra. A coisa está feia.
É uma música antiga, a coisa está feia, está preta. Quem não tiver na mão de Deus está nas garras do capeta. E o diabo está trabalhando, está agindo, e o povo não acorda, o povo não abre o olho. O povo está achando graça de tudo e não está vendo o perigo que está, o que está por vir. Vai acontecer, arrebatamento é iminente, tem que acontecer. Assim como a mulher grávida vai dar à luz ao filho, não sabe a hora, mas quando chega a hora ninguém impede. Assim será o arrebatamento da igreja. O mundo aqui, Jesus te abençoa aqui, pode te abençoar, mas a Bíblia está escrito em Colossenses 3, do 1 ao 8, uma mensagem linda, mas eu quero só pegar um ponto central dessa passagem e dizer para você. A Bíblia diz: os que ressuscitaram com Cristo, pensai nas coisas que são do alto, se envolvei com as coisas que são de cima, porque isso aqui não é nada diante daquilo que te aguarda. Lázaro estava ali faminto, sofrendo. Aquilo é tanto uma parábola, irmão, a gente vê que é uma parábola que não tem condição de um rico deixar uma pessoa leprosa na porta dele. Rico tem escota, rico para entrar, para chegar perto de um rei, é difícil. Então você vê que tanto é uma parábola realmente, que não tem como um mendigo estar sentado, o rei comendo e ele olhando debaixo da mesa, querendo comer as migalhas, não tem isso. Mas Jesus está mostrando que isso acontece. Tem pessoas bem-sucedidas e outros que estão mendigando, precisando do pão, precisando de uma ajuda, mas também vivemos num mundo de ingratidão, irmão. Mas que Deus tenha misericórdia e possa trabalhar. Nós já estamos indo para o último ponto aqui, então vamos pensar nas coisas que são de cima. Deus não tem prazer na condenação eterna do homem. Deus não tem prazer, irmão. Embora muitos vão ser condenados, Deus não tem prazer. Ezequiel 33:11 diz: Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas o desejo de Deus é que se arrependam e sejam salvos. Deus não tem prazer na condenação eterna do homem. Ele nos deu o livre-arbítrio para escolher, e essa escolha precisa ser feita nessa vida aqui. Ninguém pode fazê-la em nosso lugar. A mãe não pode escolher pelo filho, nem o filho pelo pai. Olha como é que Deus trabalha de forma linda, porque a salvação ela é individual. Nós estamos aqui num coletivo e precisamos de estar nesse corpo, amar uns aos outros e ajudar uns aos outros, mas na hora da salvação ela é individual. Então, filho, você que tem sua mãezinha na igreja orando, não pense que você será salvo só porque ela ora. Não pense porque o seu pastor é um pregador itinerante, um homem reconhecido nas mídias, no Brasil e no mundo, você é salvo. Você precisa se arrepender, você precisa confessar, você precisa dizer: eu também reconheço Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. É nós que escolhemos se queremos a vida ou a morte, o céu ou o inferno. A Bíblia nos ensina que Deus amou o mundo, que enviou o seu único filho que tinha em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quer viver eternamente? Creia em Deus. Você não precisa de uma comunidade para crer, você não precisa ver milagres para crer, você não precisa ver o paralítico andar para crer, você não precisa ver o fogo descer do céu para crer. Diga para o seu irmão, e eu encerro aqui nessa noite: a palavra é suficiente. Lembra que aquele rico dizia: deixa que alguém que está aqui volte e avise o meu pai.
Eu tenho lá 5 irmãos. E aí o pai Abraão diz: mas lá estão os profetas, e eles estão pregando. Aí no final do capítulo 16, ele diz: porém Abraão disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum morto ressuscite. A palavra é suficiente. Jesus está dizendo: se a palavra não te salvar, não será o morto de 4 dias que saiu do sepulcro que vai te converter. Quem te converte é a palavra. É a palavra que queima os nossos ossos, é a palavra que incendeia o nosso coração, é a palavra que vai entrar entre juntas e medula e vai definir aquilo que está proposto no coração. E eu venho nessa noite dizer aqui: volte para a palavra, leia a palavra, coma a palavra de Deus. Não adianta o morto ressuscitar, não adianta o profeta pregar, porque se não ouvirem a palavra, nada feito. É bom cantar, mas a palavra tem que ter prioridade. Palavra tem que ter prioridade, também tem que ser reverenciada, tem que ser respeitada. Eu tenho certeza que muitos que tiveram a oportunidade através da tecnologia ouvir as mensagens que são pregadas nesse altar, não terão como dizer: eu nunca ouvi, nem sabia que era desse jeito, porque aqui nós estamos sempre valorizando é a palavra de Deus. Aí Jesus vai dizer: e conhecereis-vos a verdade, e é a verdade que vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Oh, aleluia! Fica de pé, crente abençoado, fica de pé. E nessa noite, depois da mensagem, depois do culto, depois do momento da pregação, você vai desfrutar das maravilhas que Deus tem reservada para mim e para ti. Não deixe nada, não deixe ninguém te tirar do foco. Fica com a palavra, fica com a palavra, fica com a palavra. Faz como os bereanos, confira na palavra. Se o pastor pregou, se está na palavra, fica com esta é o 66 calibre de fogo que não erra, mas também não mata, mas vivifica quem crê, vivifica quem crê. E eu estou diante de uma igreja que crê, eu estou diante de um povo que crê. Quando você passar a observar a palavra, quando você começar a praticar essa palavra, você vai ver que a porta que estava fechada vai ter que se abrir, e o milagre vai começar a acontecer. O esposo vai converter, o filho vai ser salvo, e a glória do Senhor se manifestará. Canta mais um hino enquanto a igreja adora o nome do Senhor. Pode ser o Senhor. Aleluia. Então o rico queria que Lázaro molhasse a ponta do dedo e colocasse na língua, porque o tormento é tão grande. A Bíblia diz que jovens correrão, no livro de Amós, de um lado para o outro, procurando água, procurando pão, e não encontrarão. Desmaiarão de sede, desmaiarão de fome.
Aí o profeta vai dizer: não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Tem muita gente pisando, ignorando, não aceitando a palavra, mas um dia darão tudo para receber a palavra de Deus. Te dou um conselho: você que é daqui, você que é da congregação, não deixe de estar na escola dominical, porque ali é a palavra, é onde o cristão cresce, é onde o cristão desenvolve, é onde o obreiro começa a crescer, ter visão do reino, é através da palavra de Deus.